Liga da Justiça Snyder Cut saiu, cara, e o filme foi bem melhor do que aquele de 2017, cara. O filme foi muito bom. Até o momento da gravação desse vídeo aqui, eu já assisti o Snyder Cut 2 vezes, né? Vou assistir mais depois, obviamente, foi muito bom, eu gostei. Só que esse vídeo aqui não é um vídeo de análise, de review do filme. Esse vídeo aqui é pra mim poder falar de todos os 20 personagens com poderes diferentes que apareceram, cara, no Liga da Justiça do Snyder Cut, né? E vou organizar esses 20 personagens, né, em um ranking de nível de poder, pra gente saber quem é o personagem mais poderoso de todos. Tem várias raças que apareceram, cara, tem vários seres diferentes, heróis, vilões, anti-heróis, várias coisas, né? E esse vídeo aqui vai ser um ranking com base, né, na minha opinião e também nos feitos desses personagens no filme da Liga da Justiça Snyder Cut, cara. Eu não vou considerar os quadrinhos aqui pra esse vídeo, né? Eu vou tentar não considerar, beleza? Lembrando que esse vídeo também conterá spoilers, cara, de Liga da Justiça Snyder Cut, né? Então se você não viu o filme, siga assistindo esse vídeo por sua responsabilidade. É isso aí então, nerdizada, vamos falar de todos os personagens que apareceram, cara, inclusive os 2 Lanternas Verdes que apareceram no filme da Liga da Justiça, né? Se você não sabe quais são esses lanternas, fica comigo aqui que eu vou explicar tudinho pra vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Pra gente iniciar, temos então os parademônios do exército do Darkseid. Parademônios são seres de diversos planetas que foram conquistados pelo Darkseid, né, e seus soldados. E aí os mortos e também os vivos que sobraram desses planetas foram transformados nesses parademônios, né. Então, em vista que o Darkseid já destruiu mais de 100 mil planetas, como ele mesmo diz em Liga da Justiça Snyder Cut, o exército desse bicho é muito grande. Os parademônios possuem uma força sobre-humana, podem voar, têm lâminas nas mãos, né? Usam uma espécie de arma que lança energia e também possuem um sopro de fogo. Só que, cara, geral consegue vencer eles, né? Contra um humano normal eles são bem fortes, mas contra os heróis atlantianos ou amazonas eles acabam tomando um pau. A não ser se tiver um exército de milhões vindo pra cima, cara. Aí na quantidade eles vão dar um baita de um trabalho, né? Mas em nível de poder individualmente eu deixo eles aqui em último lugar, beleza? Em 19º lugar temos Lex Luthor, cara. O Lex Luthor nos quadrinhos e animações, né, e também nos filmes é um humano normal, porém com uma inteligência absurda e uma vontade de ferrar a vida do Superman que ninguém supera. Só que no filme Liga da Justiça Snyder Cut, ele é muito mais louco e psicopata do que inteligente, cara. É meio estranho. Em nível de poder, ele conseguiria sim construir alguma arma, robô, sei lá, pra derrotar alguns parademônios. Só que contra os outros personagens aqui dessa lista, ele, cara, tomaria um pau. Por isso, então, eu vou colocar ele aqui em 19º lugar, beleza? Se fosse o Lex Luthor das animações e dos quadrinhos, dependendo da versão, aí sim ele ficaria mais alto aqui nesse ranking. Mas como esse do filme, e esse do filme é bizarro, não gosto muito dele, vou deixar aqui em 19º lugar, beleza? E em 18º temos o Coringa do Leto, cara, do Jared Leto, né? Que também é um humano normal e não possui habilidades sobre-humanas. O que deixa esse Coringa ali no nível de vilões sinistros é a sua insanidade, cara, e também a sua inteligência, né? E ele consegue fazer algumas coisas que complicam muito a vida dos heróis. Inclusive, eu vou pôr ele aqui nessa posição, cara, porque esse Coringa é bem experiente, né? Ele apareceu como um dos únicos sobreviventes no futuro pós-apocalíptico e também já teve diversas tretas com Batman e ainda continua vivo, né? E ele também matou o Robin, né? O garoto prodígio, ele mesmo diz isso lá no filme. E cara, matar o Robin, que foi treinado pelo Batman e manjava lá dos Paranauê, não é tão fácil. Então acredito que esse Coringa deva sim ficar nessa posição. E nerds, não é porque ele tá aqui que ele não ganharia de alguns personagens abaixo dele nessa lista. Isso é importante, cara, isso aqui é o nível de poder e não uma batalha mortal entre todos os personagens, beleza? É bom a galera entender isso. Em 17º lugar temos então os Atlantes, uma espécie prima da raça humana que consegue se comunicar com algumas vidas marinhas, né? E eles demonstraram ter uma força sobre-humana, uma agilidade maior do que a dos humanos comuns também e um certo controle sobre a água, né? A hidrocinese. Mas isso varia bastante de personagem para personagem.
Tem alguns lá de Atlântida que são um pouco mais poderosos que os soldados comuns, né? Como o Vulco, aquele que treinou o Aquaman quando era jovem, e ele também parecia ter uns poderes a mais do que os atlantianos comuns, né? E também o povo de Atlantis, cara, não consegue respirar de boa na superfície. Eles precisam de trajes especiais, né? Com água para não sufocar em terra firme. Mas eles também não são muito poderosos assim no geral, né? Porque os parademônios também conseguiram raptar alguns soldados lá de Atlantis. Em 16º lugar, elas, nerd, as Amazonas, que foram criadas pelo Zeus, o deus dos deuses. Elas foram criadas para ser a defesa dos homens contra o Ares, né, o deus da guerra. E elas treinaram pra caramba lá na ilha de Themyscira. Elas, assim como os Atlantes, também possuem uma fisiologia mais melhorada do que os humanos, né? Então elas possuem uma força física maior, resistência, cara, mais reflexos. E também falam todas as línguas do mundo. E também possuem um envelhecimento bem lento. Elas também podem viver milhares de anos, né? Porém não são imortais. Se forem feridas gravemente, aí já era. Uma ou outra amazona acaba se diferenciando das suas irmãs, mas no geral seus poderes e habilidades são semelhantes. E eu vou pôr elas aqui nessa posição, que eu também acredito que elas são mais habilidosas e poderosas do que os Atlantes. Em 15º lugar, o Exterminador, um dos maiores caçadores de recompensa da DC, um mercenário e também um dos maiores adversários do Batman, né? Inclusive no filme do Snyder Cut, o Exterminador aceita trabalhar junto lá com o Lex Luthor para derrotar o Batman. E ele aceita isso de graça, pra você ver que ele tá muito puto com o Batman, ele quer fazer de tudo pra derrotar o Batman. O Exterminador, nesse momento, ele parece ter tomado algum pau pro Batman ali, por isso que ele tava tão puto querendo destruí-lo, né? Mas mesmo assim, o Exterminador ainda é poderoso, e no futuro pós-apocalíptico ele também aparece como um dos poucos heróis vivos, heróis não, né? Personagens vivos, né? Que está trabalhando ali com a resistência contra o Darkseid. Ele tem vários itens de combate como espadas, armas e granadas e ainda sua força sobre-humana e o seu fator de cura, né? E também as suas habilidades de diversas artes marciais. Porém, não vimos muito disso, dessas habilidades exploradas, cara. A gente viu muito pouquinho do Exterminador em cena, então não temos como avaliar bem os seus feitos e habilidades. Por isso então eu vou deixar ele aqui em 15º lugar. 14ª posição temos a Mera, a princesa dos mares e aliada do Vulco e do Aquaman, né? Ela apareceu bem pouco no Snyder Cut, porém o Aquaman, cara, no primeiro filme do Aquaman, né? A gente viu bastante sobre ela e os seus poderes. Ela tem todas as habilidades dos Atlantes comuns e ainda mais alguns poderes. Por exemplo, ela consegue respirar fora da água sem precisar de um traje especial diferente, né, dos Atlantes comuns. Ela também tem uma super força maior do que esses Atlantes. Inclusive em Aquaman, cara, né, no primeiro filme do Aquaman, ela derrotou vários soldados lá de Atlantis. Ela é muito resistente, já que aguenta as pressões do fundo do mar e também grandes impactos, né? Ela também tem um fator de cura, bons reflexos e velocidades sobre-humanas, né? Ela também pode transformar água em espinhos para criar tentáculos de água, também pode controlar ondas gigantes, né? Sem contar que ela luta muito bem, afinal foi treinada desde pequena. Eu acredito que ela é sim mais poderosa do que todos os anteriores aqui nessa lista, porém ela ainda é inexperiente e jovem, por isso então eu vou deixar ela aqui nessa posição. Em 13º lugar temos ele, cara, o Batman, o Bruce Wayne, que foi o cabeça responsável por reunir os heróis ali da Liga da Justiça, né? E assim conseguir derrotar o Lobo da Steppe. Ele é o Batman após 20 anos de combate ao crime de Gotham, e também um Batman que inclusive já perdeu o seu Robin, né? O garoto prodígio. Foi dito lá que o Coringa acabou matando o Robin. E o próprio Exterminador tá puto pra matar o Batman, cara. Então provavelmente o Batman já derrotou o Slade em alguma ocasião aí, pra deixar ele tão irritado assim. Mas nerds, em questão de poderes, o Batman não consegue ficar mais adiante aqui nessa lista. Obviamente, na minha opinião, vale frisar isso, é o seguinte: estamos falando do Batman do cinema e não do Batman dos quadrinhos. Sim, eu sei que o Batman do cinema ainda tem um certo preparo, e também a sua genialidade é o seu poder. Só que como a gente viu no filme da Liga da Justiça, tem horas que o Batman não consegue fazer muitas coisas, cara. Ele ainda é limitado a ser um humano, né, no meio de deuses. Em Batman vs Superman, que é o mesmo Batman, ele consegue sim derrotar o Superman usando, né, a sua inteligência e também usando a Kryptonita. Mas e contra um Lobo da Steppe da vida? E contra um Aquaman, cara, um Lanterna Verde, um Zeus ou uma Mulher Maravilha? Como é que o Batman vai enfrentar esses caras?
Eu sei que nos quadrinhos e animações o Batman tinha um plano de contingência para todos os membros da Liga da Justiça, e o Batman que ri também conseguiu matar todos os membros da Liga, né? E vários outros feitos do Batman dos quadrinhos. Mas esse aqui, cara, do DCU, não é o Batman dos quadrinhos. A gente não viu esses feitos dos quadrinhos aqui nos filmes que o Batman apareceu, né, em Liga da Justiça. Então eu preciso ser um pouco mais pé no chão com esse Batman. Apesar de sim, achar que com a arma certa, o Batman pode vencer praticamente qualquer um aqui nessa lista, né? O preparo dos quadrinhos é muito roubado, porém no cinema não temos dados suficientes para colocar ele mais adiante aqui. Todo esse lance de que o Batman do cinema não tem o mesmo preparo dos quadrinhos foi mostrado também, cara, quando o Superman ia matar o Batman ali no Snyder Cut, né? E a Lois Lane chega e salva a vida do Bruce. Se ela não tivesse chegado, o Superman que tava acabando de ser revivido ali, tava muito puto, ele teria matado o Bruce. E o Bruce não poderia ter feito nada, porque ele não tinha se preparado para aquilo, né? Então tava sem o preparo. Mas obviamente, nerds, essa é só a minha opinião, e se você discordar, comenta aqui embaixo o porquê que você discorda e faz o seu próprio ranking, beleza? Bom, eu adoro o Batman, ele é um dos meus personagens preferidos e um dos mais sinistros de todos, mas eu vou deixar ele aqui nessa posição, beleza? Em 12º lugar temos Aquaman, o híbrido de humanos e Atlantes, né? O primeiro filho da rainha Atlana. Ele foi treinado desde pequeno pelo Vulco, né? Então também possui algumas técnicas de combates bem da hora, além dos seus poderes sobre-humanos, né? Como foi mostrado, ele aguentava receber mais porrada do Lobo da Steppe do que os outros atlantianos. E ele também tinha uma força física muito maior. Ele é bem poderoso, cara, o bastante para ter sido escolhido como o novo rei de Atlantis, como a gente viu lá no primeiro filme do Aquaman, né? Ele tem também uma velocidade sobre-humana, né, do nível ali da Mulher Maravilha, e uma força semelhante à dela também. E ele também possui um fator de cura, pode falar com animais marinhos, né, induzindo eles a fazerem o que o Aquaman quiser, tem sentidos sobre-humanos, pode controlar a água em um certo nível, e também alguns outros poderes. Porém aqui, cara, em Liga da Justiça e Snyder Cut, ele não é o Aquaman lá do filme do Aquaman, né? O filme do Aquaman se passa depois desse filme do Snyder. Portanto, esse Arthur Curry ainda não se tornou rei de Atlantis. Ele não tá com o tridente e os poderes do Atlan, né, que era o antigo rei de Atlantis. Então ele ainda não está com os poderes do Aquaman no máximo, cara. Se ele tivesse, aí sim ele ficaria pau a pau com a Mulher Maravilha. Mas infelizmente não é o caso aqui. Inclusive o Lobo da Steppe, cara, dá umas porradas sinistras no Aquaman e ele fica sem conseguir fazer muitas coisas. Talvez o Aquaman do filme solo dele, né, aí sim ficaria no nível da Mulher Maravilha. Por isso então, eu vou colocar o Aquaman aqui nessa posição. Em 11º lugar temos o antigo líder de Atlantis, o Rei Atlan, que também estava na batalha contra a primeira invasão do Darkseid à Terra, né? E ele também ficou responsável por uma das 3 caixas maternas. Ele era o atlantiano mais poderoso de todos, cara. Afinal tinha o controle de todos os 7 mares, né? O controle completo sobre a água e também podia gerar ondas super gigantes, etc. Ele era muito poderoso, tinha o nível de um deus, cara. Mas como ele apareceu bem pouco nos filmes, eu vou deixar ele aqui nessa posição por não ter tantos feitos dele, beleza? Em 10º lugar temos, cara, o Cyborg. E nerds, foi muito bom ver todo o desenvolvimento, cara, do Cyborg nesse filme, né? Os poderes dele sendo bem explorados. Foi muito triste ver o que fizeram com ele em Liga da Justiça de 2017. Mas agora tudo isso foi corrigido e ele é um dos membros da liga mais poderosos de todos, né? Afinal, a tecnologia dele é uma fusão com a tecnologia de Apokolips, né? Das caixas maternas, que existem há milhares de anos, né? É uma tecnologia super avançada e o Victor agora possui parte dela. E como consequência disso, é mostrado que nenhuma tecnologia da Terra segura mais o Cyborg. Ele pode desde hackear sistemas até lançar todas as bombas atômicas do mundo só querendo, cara. Ele consegue também transformar o seu corpo em escudo, armas e no que ele quiser. Ele também consegue voar, tem uma super força, né? Sem contar que agora também como ciborgue, ele também é um gênio e tem acesso a todo o conhecimento do mundo. E continua evoluindo sem parar ainda mais na sua tecnologia. Em 9º lugar temos o Lanterna do passado, né? O Lanterna Verde. Aquele que lutou durante a primeira invasão do Darkseid, né? Na Terra, que aconteceu há mais de 5.000 anos atrás. O Yalan Gur, que acabou morrendo pelas mãos do Darkseid, né? Na verdade pela lança do Darkseid. Ele morreu bem rápido, não aguentou assim lutar com o Darkseid ainda jovem. Mas ele é um Lanterna Verde e tem acesso ao espectro emocional verde, né? O da força de vontade. E portanto os seus poderes são infinitos, limitados apenas pela sua vontade, que parece não ser tão forte assim, porque ele foi derrotado por um Darkseid ainda jovem, né?
É por isso então que eu vou colocar ele aqui nessa posição, beleza? Mas bem, ele podia criar diversos construtos de energia, podia voar, criar campos de força, etc. Porém, ele apareceu bem pouco, não teve muitos feitos e ainda acabou sendo derrotado pelo Darkseid, então vou deixar ele aqui mesmo. Em oitavo lugar, cara, seguindo ainda o Lanterna Verde que apareceu, temos o Lanterna Verde do futuro. Pois é, cara, esse Lanterna Verde aqui me parece ser o Kilowong, né? Ele aparece lá no futuro pós-apocalíptico. É bem rapidinho que ele aparece e ele já está morto, né? E parece que ele foi morto pelo Superman ou então pelo Darkseid. Mas sim, cara, ele também é bem poderoso nos quadrinhos e animações. Então eu acredito que no cinema ele também seja bem mais poderoso do que o Yalan Gur, né? Mas não temos dados para provar isso e nem feitos dele. Afinal, ele só aparece morto ali naquele futuro pós-apocalíptico. Mas mesmo assim, eu vou colocar ele aqui nessa posição porque ele também é um Lanterna Verde, muito mais experiente, etc, beleza? Em sétimo lugar temos o Flash Barry Allen, cara, um velocista que tem acesso à Speed Force, uma força cósmica do multiverso da DC. Ele desempenhou um papel super importante nesse filme aqui do Snyder, cara, muito mais do que aquele de 2017. Aqui no Snyder Cut, cara, o Flash volta no tempo, né? Ele faz o tempo voltar, na verdade, 2 vezes. E ele conseguia correr muito mais rápido do que a velocidade da luz. Ele também podia viajar no tempo, além de lançar raios de energia, se curar muito mais rápido, ter reflexos mais ampliados e etc. Ele é um dos personagens mais poderosos de todos, né? Eu defendo a teoria, tenho até um vídeo aqui no canal, falando que o Flash dos quadrinhos é um dos membros mais poderosos da Liga da Justiça, se não mais poderoso, né? Obviamente das versões ali principais e normais. Porém, esse Flash aqui do filme é diferente, cara. Ele é meio bobinho demais e muito inexperiente. Ele ainda parece estar descobrindo os poderes dele, né? Tomando cuidado pra não machucar as pessoas encostando nelas em alta velocidade. Então, eu vou deixar ele aqui nessa posição. Mas sim, talvez no futuro esse Flash demonstre algumas habilidades a mais e um amadurecimento sinistro. Aí sim, ele ficaria aqui no top 3 talvez, cara. Mas no momento não dá pra colocar ele mais adiante. Eu tenho que levar em conta, cara, que esse Flash aqui do Snyder Cut, ele tem muitas fraquezas, então eu preciso deixar ele aqui, beleza? Em sexto lugar, nerds, o Caçador de Marte, o último marciano, né? Que já estava entre os terráqueos desde o filme do Superman. Ele era aquele cara lá, o General Swanwick, né? Ele apareceu brevemente em 2 cenas do filme do Snyder e não demonstrou muito seus poderes. Mas lá a gente viu ele alterando a sua forma, conseguiu voar e também parecia ler as mentes, assim como ele faz nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ele é incrivelmente poderoso, tem super força, agilidade, pode ficar intangível e invisível, tem uma telepatia de outro nível e vários outros poderes. Mas eles não foram muito explorados nesse filme, né, do Snyder, por isso eu não consigo pôr ele mais adiante aqui nessa lista, mesmo sabendo que nos quadrinhos ele é muito poderoso. Em quinto lugar temos ela, cara, a Mulher Maravilha, filha de Zeus e a Amazona mais poderosa de todas. A Diana tem um nível de poder que bate de frente com outros deuses, né? Como a gente viu, né? Ela matando e vencendo lá o Ares no momento em que ele estava um pouco mais enfraquecido. Bom, a Mulher Maravilha é sinistra, ela é uma das poucas capazes de aguentar na porrada com os novos deuses e ainda sobreviver. Lembrando que eu não tô considerando aqui o filme da Mulher Maravilha e os poderes que ela demonstrou lá em 1984, porque eu acho que não faz parte aqui da linha do filme do Snyder Cut, né? Esse filme da Mulher Maravilha, ele veio depois do Snyder Cut, apesar de ser em 1984, né? Eu não sei se deu pra entender direito. Mas beleza, ainda assim a Mulher Maravilha é a segunda mais poderosa da liga, cara. Ela só fica atrás mesmo do Superman. Por isso então, eu vou deixar ela aqui nessa posição, beleza? Em quarto lugar temos os soldados de elite do Darkseid, né? O Lobo da Steppe, o Desaad e a Vovó Bondade. Que todos eles aparecem no Snyder Cut, porém só o Lobo da Steppe que teve um desenvolvimento maior. Apesar de que eu acredito, né, que o Desaad e a Vovó Bondade são mais fortes que o Lobo da Steppe, porém eu vou deixar os 3 aqui na mesma posição porque não tenho como comprovar isso, né? O Lobo da Steppe era bem forte e os membros da Liga da Justiça individualmente não conseguiriam parar ele, cara. Precisavam se unir pra conseguir, né? Ou então o Superman sozinho daria conta dele, mas o Superman é outro caso, né? O cara é muito mais poderoso. Em terceiro lugar temos então os deuses do Olympus, cara, chamados também de antigos deuses, né? Contando aí com Zeus, Ares e Artemis, que é aquela que aparece lá com arco e flecha na primeira invasão à Terra. Eu sei que eu não preciso explicar muito pra vocês porque que os antigos deuses são sim super poderosos, né? Vocês viram lá os Zeus, né, derrotando o Darkseid bem facinho, né? O Ares também chega com tudo, dá uma machadada só no Darkseid e tchau, cara. Obviamente era o Darkseid mais jovem, mas ele não teve nem chance. Apesar de que naquele momento o Darkseid tinha matado o Lanterna Verde do passado, né, que era bem poderoso.
afinal era um Lanterna Verde. Só que mesmo assim, esse Darkseid tendo derrotado esse Lanterna Verde, ele não aguentou no pau com o Zeus e com o Ares. Então a gente vê que sim, o Zeus, o Ares estão em outro nível, eles merecem estar nessa posição. E em segundo lugar, nerds, temos então o Superman, o último filho de Krypton, né? Aquele que é a última esperança, até mesmo para os membros da Liga da Justiça. Aquele que as caixas maternas possuem medo, cara, é isso mesmo. Por isso que as caixas maternas não despertaram antes, e só despertam com um grito do Superman depois que ele tinha morrido, né? E aí elas começam a despertar rapidamente. O Lobo da Steppe também estava preocupado se teria algum kryptoniano na Terra protegendo, mas não tinha, então ele chega com tudo ali, dominando tudo. Porém, quando o Superman volta à vida, já era pro Lobo da Steppe, cara. O Superman derrota ele sorrindo e ainda corta um dos seus chifres, né, e o manda de volta pra Apokolips. Sem contar que tem aquela batalha ali da Liga da Justiça contra o Superman e eles tomam um pau. Mas bem, nerds, é inegável que o Superman é o super-herói mais poderoso de todos da Liga da Justiça, né? E na minha opinião, sim, ele fica acima dos antigos deuses. Talvez só o Zeus se compararia com o Superman, mas o Zeus não teve muito desenvolvimento assim, então fica só no achismo mesmo e eu vou deixar o Superman aqui mesmo. E em primeiríssimo lugar, não tem como, é ele, cara, o Darkseid, o tirano de Apokolips, cara, nada mais justo, né? Foi mostrado ele jovem e tomando lá um pau pros antigos deuses, né? Porém, aí naquele momento, ele não tinha tanta experiência assim, ele era bem jovem, ele também não tinha os raios ômegas, e também estamos falando de deuses como Zeus e o Ares, né? Atualmente o Darkseid é considerado o mais poderoso de todos os novos deuses, depois de todo esse processo que ele passou, né? Sem contar que o exército desse maluco que ele tem controle é quase infinito, já que ele conquistou mais de 100 mundos e transformou os sobreviventes desses mundos, né, em parademônios sob o seu comando. O Darkseid, inclusive, conseguiu dominar a Terra no futuro pós-apocalíptico, então sim, cara, ele já venceu a Liga da Justiça, mesmo ela junta, inclusive matou lá o Aquaman, né? Ele é muito mais forte do que o Lobo da Steppe, do que os seus outros soldados. E o Superman sozinho, eu acho que também não conseguiria derrotar o Darkseid. Eu acredito que precisaria de toda a Liga da Justiça, mais o Superman, todo mundo no seu máximo, pra aí sim conseguirem bater de frente com o Darkseid. E mesmo assim, ele daria muito trabalho, cara, pra toda a Liga e Superman, como é nos quadrinhos e nas animações. Bom, nerds, então é isso. Esse foi o meu ranking de personagens, né, por nível de poder que apareceram em Liga da Justiça e Snyder Cut. Se eu esqueci de mencionar algum personagem, ou então se você acha que o meu ranking tá errado, que você acha que um personagem é mais poderoso que o outro, comenta aqui embaixo a sua lista, o seu ranking e o porquê. E a gente vai trocando umas ideias aí pra tentar ajustar um ranking de nível de poder mais justo possível, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer outros rankings de nível de poder com personagens que apareceram em outras séries e outros filmes. Então se inscreve aqui no canal e deixa o like pra você me apoiar. Falou, valeu, nerd, tamo junto, fui!